Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma exposição da palavra do Senhor. E hoje, com o teor de um alerta muito grande e que eu já fiz aqui nesse canal, mas estou aqui refazendo porque é muito importante, falaremos de forma diferente de um estudo que já foi dado aqui nesse canal. Eu vou falar hoje sobre a base bíblica de Mateus no seu capítulo 7, versos 22 e 23, e vou aqui atentar às palavras do Senhor quando ele estava no monte, quando ele estava no Sermão do Monte, e ele vai dar a indicação que haverá pessoas que no momento em que estiver perto de Jesus estará dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja que não está sozinho. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí o que o Senhor Jesus afirma que vai falar a essas pessoas? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, é muito sério o que vamos falar aqui hoje. É um alerta e com certeza vai trazer para você uma riqueza dentro da palavra do Senhor. E se você que ama a palavra de Deus, gosta de conhecer e entender as Escrituras, esse é o canal, queridos. Se inscreva, compartilhe e olha, se você puder, seja membro do canal e apoie esse canal chegar mais longe, para que ele possa fazer uma estrutura ainda maior para poder levar a palavra de Deus. Dito isso, vem comigo. Como eu disse aqui, falar sobre Mateus 7 faz praticamente a gente só pensa no Sermão do Monte, onde Jesus aborda vários assuntos como o reino de Deus, o comportamento genuíno dos discípulos. Jesus vai falar sobre falsos profetas, ele vai também estar enfatizando a relação da importância de você julgar a árvore e seus frutos, assim também como ele vai dar advertências que vão estar ligadas diretamente à parte da hipocrisia religiosa e também a necessidade de você viver de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso, queridos, está dentro dessa parte de Mateus, no seu capítulo 7. Então, nós não podemos jamais pararmos de olhar para todo o contexto. Jesus fala de muitas coisas, mas entre elas ele vai dar uma resposta muito direta. Ele não vai fazer voltas, ele não vai nem sequer dar uma titubeada. Ele não vai chegar a falar assim, não, eu vou pensar, porque chegará uma classe de pessoas perto de Jesus que eles não vão meio que aceitar a situação. Eles estão ali, eles estão pensando no íntimo deles de que eles estão salvos, de que eles herdarão a terra onde o Senhor estará ali reinando com os salvos. Eles estarão pensando, eu também faço parte, eu também estive dentro ali da igreja, fiz várias coisas, eu preguei, eu profetizei, eu até fiz maravilhas. Queridos, veja o que vai acontecer e é isso que eu gostaria de trazer aqui hoje para que você pudesse entender segundo a palavra de Deus. Entenda que a nossa jornada cristã, ela vai muito além do que muitas pessoas imaginam. Muitas pessoas pensam na parte meritória, onde você vai conquistar aquilo que Jesus já fez. Jesus já se sacrificou, ele pagou a sua dívida, ele é o caminho. Você não precisa abrir um caminho ou lutar por ele. Jesus é o caminho. Então, se imaginamos que através das nossas mãos, da nossa sabedoria, do nosso esforço, é que nós conseguimos algo no céu, é nesse momento que nos enganamos. E eu vou provar isso. Então, queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, principalmente falando para essas pessoas que hoje estão se encontrando praticamente perdidas, e eu preciso que você preste muita atenção. Entenda que os dois versículos que lemos aqui, em primeiro lugar, ela vai nos dar todo o entendimento de que serão muitas pessoas. E essas pessoas vai ter alguém falando em nome das outras, falando nós. Entendeu? Então não será uma pessoa sozinha. Nós profetizamos em teu nome. Ou seja, usou o nome do Senhor Jesus, falava em nome de Deus. Depois,
e em teu nome não expulsamos demônios? Ou seja, a pessoa, ela não era daquela pessoa que muitos podem dizer, essa pessoa não é avivada. Não, ela expulsava demônios, ou seja, ela era considerada uma pessoa espiritual porque ela conseguia fazer o que, claro, evidentemente, muitas pessoas não conseguem. E isso tudo em nome do Senhor. Mas ele também vai falar, e não fizemos muitas maravilhas. Veja que ele não fala maravilhas, primeiro no singular, e não fala que são poucas. Ele fala muitas maravilhas. Sabe o que isso nos traz à memória, queridos? É praticamente cobrar do Senhor Jesus tudo o que fez. E dizer, eu mereço. Eu não falei no teu nome? Eu não expulsei demônios? Ou seja, eu não fiz a tua obra? E eu também não fiz muitas maravilhas? Ou seja, o sinal de que o Senhor estava comigo porque maravilhas aconteciam. Bom, a resposta de Jesus é enfática, direta, onde ele diz que nunca. Preste muita atenção, queridos. A palavra nunca, ela significa nos apresentar de que em nenhum momento, nem no início, nem no meio e nem agora, no final, onde essa pessoa estará diante de Jesus, ela conheceu o Mestre. E nem o Mestre conheceu essa pessoa ou essas pessoas, esse grupo de pessoas. Por que isso está acontecendo? Quem são essas pessoas? Temos essas pessoas entre nós? Bom, vamos lá para nós entendermos a palavra de Deus. Eu sei que você deve estar com algumas dúvidas no momento, deve estar preocupado, mas eu vou te tranquilizar e vou te mostrar aqui, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos ter seriedade. Seriedade para entendermos que Jesus aqui não usou uma figura de linguagem. Ele não usou como exemplo. Ele não estava aqui tratando de algo que fosse somente hipotético. Ele está falando de algo real que vai acontecer e muitas pessoas se decepcionarão naquele momento. Muitas pessoas amargarão estarem fora do reino de Deus, do lado daqueles que nunca quiseram estar na casa de Deus adorando ao Senhor. Estarão lado a lado. E você vai entender por quê. Bom, queridos, veja que em primeiro lugar eu estou falando aqui falei aqui, mas vou ressaltar, fala sobre profecia, expulsar demônios, milagres. E aí nós entramos naquela parte, mas ainda assim o Senhor Jesus vai rejeitar. O que isso vai nos ensinar a primeiro momento é que a salvação e a comunhão verdadeira com Jesus, ela não acontece, queridos, através de ações externas, através de obras que as pessoas pensam que são meritórias. Tem que ser um relacionamento genuíno e de uma vida transformada. Se você não consegue transmitir isso, você está se enganando, você está perdendo tempo. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, venha comigo, a importância do conhecimento de Deus e da obediência. Se você olhar em João, no seu capítulo 17, versos 3, Jesus ele vai definir a vida eterna como conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A passagem, ela enfatiza que o verdadeiro discípulo não é apenas aquele que realiza milagres, mas é aquele que busca o relacionamento íntimo com Deus. A primeira coisa que eu quero trazer em foco é que muitas pessoas pensam que eu falei em nome de Jesus, eu tenho intimidade. Eu profetizei em teu nome, tenho muita intimidade com Jesus. Eu expulsei demônios, muita intimidade. Lembre-se que a autoridade, quando Jesus estava mandando os seus discípulos a fazerem a obra, muitos deles retornaram falando, olha, até os demônios, eles nos obedeciam porque nós usávamos o teu nome. Em teu nome nós falávamos e eles saíam. O segredo, meu querido, não está na vida daquele que está expulsando, mas é o nome pelo qual ele está ali declarando para poder expulsar. Está sendo feito em nome. Ou seja, você não está fazendo no seu, mas em nome de Jesus. O que isso significa? Significa que a autoridade deste nome, aquele que porta este nome, esse sim é temido, esse sim é respeitado e esse sim tem o poder de expulsar. Então as pessoas estão se enganando, pensando que
tem intimidade com o Eterno, que conhece a Jesus, uma vez que fala de Jesus, até expulsa demônio. E até acontecem milagres através do que essa pessoa fala. Queridos, muitas pessoas não buscam genuinamente uma intimidade com o Eterno. Não buscam. As pessoas preferem não ler a palavra, preferem pegar pregações prontas, pregações mastigadas e replicar essas pregações com uma entonação de autoridade na sua voz, utilizando-se de técnicas de oratória para se mostrar até mais espiritual. E não imagina que nada disso tem um menor valor diante do Pai. O verdadeiro valor de todas as pessoas que profetizam em nome do Senhor é que você tem o temor, o tremor e uma vida com Ele diante de todos aqueles que você está transmitindo a palavra. Quem ouve a palavra de Deus sente que você não está falando de si e nem está falando querendo a glória para si, mas as pessoas sentem que você está transmitindo a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor e também você está jorrando de si uma intimidade e com certeza uma unção que não é sua, mas é concedida pelo próprio Deus. Entenda isso. Importância do conhecimento de Deus, ler, entender, buscar entender, estudar e obedecer. Obedecer. Segundo ponto, nós temos que falar sobre a vontade de Deus. Entenda isso. Mateus, no seu capítulo 7, verso 21, Jesus alerta dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja mais uma vez o que Jesus está afirmando em Mateus. Nem todo quer dizer que praticamente vai ser assim. Muita gente vai se decepcionar porque vai falar Senhor, Senhor, vai invocar Jesus, vai chamar por Jesus, vai clamar, implorar por Jesus, mas não terá parte no reino de Deus porque não quer fazer e não faz a vontade de Deus. Bom, queridos, no Antigo Testamento, em Isaías 29:13, ele descreve que o povo honrava a Deus apenas de lábios, enquanto o seu coração estava distante, o que leva a isso que? A condenação por hipocrisia. Quantas pessoas, queridos, não estão nem aí para a vontade de Deus, não buscam saber a vontade de Deus? Muitas pessoas pensam que você buscar a vontade de Deus é como se você estivesse jogando sorte. Você tem que pegar ali, de repente, um versículo isolado da Bíblia e falar: ah, sim, é isso aqui que o Senhor quer. Então a pessoa fecha a Bíblia e a pessoa abre e, opa, deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Queridos, você quer entender a vontade de Deus? Você quer realmente mergulhar na profundidade da intimidade com o Pai? Você tem que estudar. Esse canal defende todas as vezes, a todos os dias, a todos os estudos. Estude a Bíblia, debruce sobre a Bíblia, ore quando estiver lendo a Bíblia, se consagre quando estiver diante da Bíblia. Faça tudo para que você possa ser, sim, agraciado do conhecimento e da sabedoria de Deus. Não deixe para pegar a Bíblia como se fosse um livro onde você somente está lendo, você somente está absorvendo uma leitura. Não! Você está absorvendo palavras eternas e também conselhos e advertências eternas. Você precisa entender o conceito, o contexto e o significado de tudo que está dentro da palavra de Deus. Se isso não acontecer, meu querido, você nunca vai alcançar a fazer a vontade de Deus. Você vai viver uma vida de medo, onde você sempre vai imaginar que você pode perder a salvação daqui para ali. E se você estivesse lendo a palavra de Deus, você entenderia que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que o Senhor trata uma pessoa que foi resgatada por Ele. O Senhor não lança fora assim de qualquer maneira. Entenda, queridos, como é importante entender a vontade de Deus. As pessoas não querem honrar a Deus
com uma vida de intimidade, com uma vida realmente de frutos dignos. As pessoas estão honrando a Deus de lábios, dizendo que são do Senhor Jesus. É muito fácil, é muito lindo nós falarmos, sou de Jesus, ou ter uma camisa, ou ter um boné, ou ter qualquer peça de roupa, uma peça de vestimenta que demonstre que você fala assim, sou de Jesus. Isso é lindo. Mas os seus atos, você honra a Deus? Você tem honrado o seu Salvador? Veja que, para a gente embasar ainda mais, nós poderemos falar aqui que em Mateus 23, Jesus condena de hipocrisia os fariseus. Eles cumpriam a lei exteriormente, eles cumpriam a lei, mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia, a fé. Ou seja, não basta você ter uma aparência de piedade, de transformação, de fé. Não adianta você ter uma aparência. O seu externo não vale de nada. Nada. O que precisa é aqui dentro. A sua transformação ela acontece internamente. E ela, é claro, ela vai transbordar externamente para todos aqueles que lhe ouvem, que acompanham a sua caminhada, que estão perto de você. Você é bênção para aqueles que estão perto. Mas aquele que vive uma vida manifestadamente hipócrita, de aparências, ou que honra de lábios, o seu fruto não combina com o que a pessoa diz. O que as pessoas enxergam é diferente do que ela diz ser. Então, queridos, a surpresa e a forma como a pessoa vai se enganar no último momento será grande. E isso eu estou dizendo aqui, eu estou falando dos fariseus que estavam ali, que eram pessoas respeitadas, que da comunidade dos judeus. Imagine você olhar para um judeu e falar assim, olha, você não vai estar lá no céu, hein? Para eles, que falavam que praticamente eles citavam que eles cumpriam a lei, eles eram zelosos pela lei. O que nós podemos também dizer, e mais um exemplo que eu posso dar aqui, a respeito desse dito de Jesus tão enfático que nunca conheceu, e ele, inclusive, ele repudia as obras dessas pessoas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 25, no seu capítulo 1 até o 13, nós temos a parábola das 10 virgens. E se você parar para pensar, 5 das virgens são rejeitadas na porta do banquete. 5 são rejeitadas, porque elas não estavam preparadas. Não estavam preparadas. Ainda que elas estivessem no mesmo ambiente das outras 5. As 5 que estavam preparadas e elas estavam no mesmo ambiente. Mas essa parábola ela nos mostra que, embora possamos parecer próximos, estarmos próximos de Cristo, ou até mesmo realizarmos obras semelhantes às dos fiéis, aos que realmente professam a fé e que fazem boas obras, ainda que a gente tenha obra semelhante, sem um preparo verdadeiro ou uma relação genuína, a nossa chance de ser rejeitado naquele momento é grande demais. Exatamente pelos motivos pelos quais eu já falei, estou aqui falando exaustivamente. A falta de verdade, a hipocrisia, a falta de intimidade, você ter uma vida similar à de um cristão, mas no fundo, você ter obras que parecem ser dos mais vis que existem, exatamente pela falta de transformação genuína e de intimidade com o Eterno. Queridos, eu posso falar aqui, vou falar aqui pelo menos de mais 2 tópicos para depois nós entrarmos na parte onde Jesus não conhece essas pessoas. E mais um tópico que eu posso falar com os amados é o relacionamento com Deus e as não obras exteriores. Veja, em Efésios, no seu capítulo 2, versos 8 e 9, nós temos aqui uma palavra que reforça que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras. Para que ninguém o quê? Fique cheio, se glorie, tenha honra para si. As obras são uma evidência da fé verdadeira. Elas inexistem se não tiver fé. Mas elas jamais vão substituir o relacionamento autêntico com Deus.
Muitas pessoas pensam que as obras são mais importantes do que você professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ah, porque eu faço isso, porque eu sou um filantropo, porque eu faço muitas doações, porque eu sou uma pessoa de bom coração. Queridos, isso nós ouvimos até dos ímpios. E muitas pessoas ainda continuam com a sua visão, com a sua mente voltada para imaginar que obras, o que você pode fazer são essas que são as mais importantes, mas o seu coração, a sua intimidade com Jesus, você ter um relacionamento com Ele, você realmente fazer uma obra verdadeira, que realmente transmita a sua fé em Cristo, muitas pessoas não estão dando valor para isso. E pensam que a obra pode substituir o relacionamento que você tem com Deus. Queridos, como Efésios diz, a salvação é pela graça, mediante ou por meio da fé. Da fé. Não deixe de ouvir e de entender e de pegar para si essa palavra e de ler, de reler, de entender e de praticar de que você é salvo, mas foi de uma forma que você nem merecia e foi através, por meio da fé. Mais um tópico que eu gostaria de falar com os amados é sobre a justiça que excede a dos fariseus. Mateus, no seu capítulo 5, verso 20, no início do Sermão do Monte, Jesus diz aos discípulos que precisam ter uma justiça que exceda a dos escribas e dos fariseus. E que esses aí se baseavam em quê? Em rituais externos. Porque Jesus ele vai enfatizar que a verdadeira justiça vem de um coração transformado. Queridos, a verdadeira justiça vem de um coração transformado. Quantas pessoas não conhecem? Eu vou dar esse exemplo aqui. Eu quero que os irmãos estejam cheios dos exemplos da palavra de Deus para que vocês possam entender. Quem não se lembra do bom samaritano? Quem é que passa por aquele judeu ferido? Quem é o primeiro que passa? O sacerdote, um líder religioso, que tinha por obrigação salvar, ajudar, estar ao lado do seu próximo, do seu semelhante. Mas o que ele faz? Vai para o outro lado. Em segundo momento, quem é que vem? O levita, que era mais uma pessoa que estava onde? Engajada dentro também da obra de Deus, que era uma pessoa reconhecida. E essa pessoa fazia também, estava no serviço do templo. Essa pessoa vista de longe, o ferido. E o que ela faz? Opa, ela dá uma reduzida, vai para o outro lado e ela passa de longe. Quem é a pessoa que vai ter misericórdia e vai acolher aquele homem ferido segundo a parábola de Jesus? Um samaritano. Um samaritano que tinha todos os motivos para olhar para o lado e continuar a sua trajetória. Ele tinha todos os motivos. Judeus e samaritanos não se davam. E ele tinha negócios a fazer, tanto que ele deixa aquele judeu num local para se recuperar, pagando, e vai para onde ele tinha que ir. Porque ele tinha negócios a fazer. Ele estava ali, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, mas ele para, ele acode, ele ajuda. Então, queridos, quem é que teve o seu coração ali realmente mostrando a verdadeira obra, a verdadeira justiça? Quem foi que fez isso? Foi uma pessoa de coração transformado. Foi uma pessoa que não tinha religiosidade no seu coração, envelopando, dando aquela beleza como se fosse uma pessoa espiritual. Não, ele não teve. Ele foi ali e ajudou de coração. E ali Jesus faz aquela pergunta: quem era o próximo? Entende? Querido, você consegue entender, você consegue imaginar por que muitas pessoas serão rejeitadas quando estiverem diante de Jesus? Será que você consegue entender por que essas pessoas não terão o privilégio, não terão o direito? Porque nunca tiveram um relacionamento. E agora nós podemos falar aqui para a gente caminhar para a finalização desse grande estudo que estamos fazendo hoje. Por que Jesus não os conhece? Porque a palavra conhecer, Jesus nunca vos conhecia. É uma palavra forte, queridos. Não é uma palavra qualquer. Você ouvir de Jesus que Jesus nunca te conheceu, ele nem sabe quem você é. Ele sabe porque ele é Deus, mas no que ele está aqui mostrando você nunca foi meu. Você nunca esteve comigo.
Você nunca caminhou comigo. Você nunca esteve com relacionamento comigo. Você nunca me buscou. Você nunca conversou comigo. Você nunca esteve ao meu lado. Será que você consegue compreender isso? Será que você consegue visualizar esse momento onde conhecer é quando a gente fala num sentido profundo de intimidade e relacionamento verdadeiro? Como a gente pode dar um exemplo aqui de Gálatas 4:9. Paulo vai usar uma expressão: agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. Esse conhecimento é fruto de uma relação real, e não de uma aparência superficial, que é o que vemos. Essas pessoas eram superficiais. Elas faziam para a sua glória. Elas se colocavam à frente, elas queriam o holofote. Queriam falar de Jesus, mas não estavam ali com seu coração com Cristo. Elas até expulsavam demônios, mas, queridos, ali era pela misericórdia, era porque o nome do Senhor estava envolvido, que se não fosse, nada teria acontecido. Então, queridos, nós podemos entender aqui mais uma vez, e aqui eu quero trazer aqui a memória de que muitas pessoas estarão em apuros. E essas pessoas ainda imaginarão que terão direito e irão colocar a obra diante de Jesus falando: mas nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos nós demônios? E não fizemos muitas maravilhas? Parece que colocando ali a importância da obra como se fosse uma moeda de troca, uma moeda de barganha. Queridos, nos lembremos e corremos para que nós não venhamos a chegar diante de Jesus vazios, sem vida espiritual, somente com aparência. Não nos enganemos, queridos. Não nos enganemos. Não perca o seu tempo. Se você hoje pensa, se o seu coração hoje, diante desta palavra, ela está refletindo em você e você está falando assim: eu estou vivendo uma vida superficial. Eu estou vivendo uma vida onde eu não conheço 100% a Deus. E eu acredito que nem sou conhecido também do jeito que deveria. Esse é o momento de você mudar a trajetória do seu modo de viver. Esse é o momento de você retroceder, de você ir até onde você está errando e consertar o seu caminho, para que naquele momento e naquele dia você ouça a palavra: vinde benditos de meu Pai, e você possa ser muito bem recebido pelo Eterno. E assim, queridos, você possa ser um vitorioso, não somente na sua vida pessoal, mas principalmente na sua vida espiritual. Que a paz do Senhor venha a ser gloriosa em tua vida, em nome de Jesus.